pessoas, eu sou a Flávia do blog Quis Te Contar e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje acontece o Influ Beauty, um evento da Muriel Cosméticos, e eu tô indo pra lá já, que eu já estou ficando atrasadinha, inclusive. Mas eu resolvi gravar um vídeo com vocês do Se Arrume Comigo. Como eu já avisei pra vocês, eu não sei, né, muito bem de maquiagem. Só algumas coisinhas muito básicas, mas eu resolvi gravar pra vocês, né, mostrando como que eu faço a minha maquiagem, né, maquiagem para pessoas iniciantes. Então, se você quiser saber como que eu fiz, né, transformei este rostinho do lixo ao luxo, continue aqui no vídeo. Mas antes, conta pra mim, você já é inscrito aqui no canal? Já participou das minhas redes sociais? Já deu seu likezinho no vídeo pra poder ajudar a pessoinha aqui? Já? Então bora pro vídeo! Eu já tinha lavado meu rosto com esse sabonete no Pio, que ele é indicado pra minha pele, né, que é pele oleosa. E aí depois de ter lavado, eu utilizei esse demaquilante bifásico, que ele é da Dylos. Ele serve pra poder estar dando uma hidratada no rosto. E eu aplico ele no algodão, e aí eu gosto de estar utilizando também pra poder estar limpando alguma sujeirinha que ficou no rosto, que mesmo utilizando algum sabonete específico acaba não limpando. Aí eu gosto de estar passando pra poder limpar melhor. Aí depois que eu limpei bem, eu gosto de esperar secar um pouquinho, né, pra agir o produto na minha pele. Com o rosto já sequinho, eu aplico esse primer, ele é da Vult. Eu tenho ele há algum tempinho já e eu gosto bastante, ele tem proteínas do arroz e tudo mais. E aí eu aplico, né, em partes aleatórias do rosto. Algumas pessoas costumam utilizar o dedo para poder estar fazendo a misturinha, mas só que eu não gosto de utilizar o dedo porque a minha pele é muito oleosa. Então eu dou preferência para estar utilizando um pincel, que no caso esse que eu estou utilizando ele é o da Vult. E aí também, né, com primer eu também gosto de esperar um pouquinho o produto secar para poder passar, né, e para as próximas etapas. E depois do produto todo sequinho já, eu apliquei essa base líquida HD da Vult, que ela é de alta cobertura. A minha cor é a B20. E aí eu aplico por todo o rosto também. Eu particularmente não achei que a cobertura dessa base, mesmo que, né, ela indique como alta cobertura, eu particularmente não gostei muito. Na maioria das vezes eu acabo passando mais de uma vez, né? Eu passo a base, aí eu espalho com o pincel e depois eu passo mais uma cobertura para poder dar um acabamento melhor. Ela não pesa no rosto, então eu posso fazer isso sem problema nenhum. E aí eu utilizo o mesmo pincel que eu apliquei o primer. Esse é o da Vult número 26. E aí eu espero o produto secar um pouquinho no rosto também para poder dar um acabamento melhor. Em seguida, eu apliquei esse corretivo líquido HD de alta cobertura. Ele é da mesma linha da base que eu apliquei anteriormente, também da Vult, e é a cor B120. Geralmente as pessoas gostam de estar aplicando o corretivo de cor mais clara para poder estar escondendo manchas e etc. Mas eu acabo aplicando o corretivo apenas nessa parte do olho, porque como eu uso óculos de grau, nessa parte do olho acaba ficando um pouco mais branco por conta disso. Aí eu passo um corretivo quase da mesma cor da minha pele, né, um pouquinho mais escuro para poder esconder essa parte branca e não dar essa diferença. E aí eu espalho também com o pincel da Vult, porque eu ainda não tenho a minha Beauty Blender. Agora é a vez da sombra. Esse pincel que eu tô usando, ele é o da Belize, ele é curvado para poder facilitar na esfumação da sombra. E a paleta que eu vou usar é essa aqui da Max Love, que ela contém batom, iluminador, blush e 2 tons de sombra. E eu vou utilizar os 2 tons de sombra no meu olho. Com a mais escura no canto interno do olho e dou uma esfumada pro outro lado. Eu concentro, né, a cor na parte interna do olho e depois eu vou passando pro outro lado para poder esfumar. Agora eu vou utilizar esse outro, que ele é um pouquinho mais clarinho e brilhante, para poder dar um acabamento mais brilhante, né, mais glow pra aplicação da sombra.
Eu gosto de dar dando uma sopradinha no pincel depois que eu passo ele pelo tom da sombra, pra não ficar vestígios, pra dar uma melhorada. Depois de ter feito, né, em um olho, agora eu faço o mesmo esquema com o outro olho. Primeiro a parte mais escura, né, com a sombra mais escura, e em seguida o outro lado com uma sombra mais clara e com um brilhinho a mais. Depois, para dar um brilhinho a mais ainda na sombra, eu vou utilizar esse meu pincel da Impala, que ele já é bem antiguinho, e vou aplicar esse brilho, essa sombra glitter da Zanf. E aí eu vou aplicar só no canto interno, bem na lateral do olho, para poder dar um brilhinho a mais. A luz não ajudou muito, mas essa sombra ela é bem pigmentada, ela é um tom prateado, deixa uma cor muito bonita no olho. E eu faço a mesma coisa com outro olho. Agora eu vou aplicar esse lápis da Anaconda bem na linha d'água do olho. Não deu pra perceber também no vídeo, tá? Ele é um marrom bem clarinho, então é só pra dar uma corzinha na linha d'água, ele não mostrou muito. Depois eu apliquei esse rímel da Dylos, ele é da coleção Coisas de Quem Ama. E eu gosto muito dele pra fazer uns cílios de boneca. Ele não é muito bom pra volume, mas ele é ótimo pra alongamento. Eu tô usando aqueles espelhos que tem lente de aumento. E quando eu vou passar, eu gosto de virar ele bem pra deixar retinho, pra conseguir ver com perfeição a raiz dos cílios, pra poder conseguir passar, né, bem melhor. Como o rímel ele acabou pegando um pouquinho na sombra, eu utilizei o pincel para poder estar dando uma esfumada e tirar um pouquinho. E aí agora eu aplico no outro olho, o mesmo procedimento. Mas eu tenho um pincel reserva, que ele é de uma máscara minha que já acabou, e eu utilizo ele para poder limpar excessos. Agora eu vou aplicar um lápis de sobrancelha, o que eu vou utilizar é esse da Dylos. Eu particularmente não gostei muito dele, não dá muita diferença, ele não cobre muito bem. Agora é a vez de aplicar o pó, esse é o pincel que eu utilizo, ele é da mesma coleção da Impala, e o pincel que eu vou utilizar é esse da Body Minerals. E aí, essa hora é a parte que eu capricho bastante, porque como eu já disse, eu tenho a pele bem oleosa, então eu preciso de muita base para poder cobrir todo o brilho. Eu vou passando, né? Depois eu dou várias batidinhas, vou checando no espelho para ver se não tem nenhum vestígio. Como vocês puderam ver, aconteceu um acidente com a minha paletinha da Max Love enquanto eu gravava o vídeo, mas nada que vai atrapalhar a gente. Eu vou utilizar esse blush escurinho em todo o meu lado da maçã do rosto. Esse blush ele é maravilhoso, como vocês podem ver, ele tem uma cobertura incrível. Eu gosto de estar dando uma caprichada pra ficar lá Kim Kardashian mesmo. Esse pincel que eu tô utilizando, ele é chanfradinho, ideal pra estar aplicando o blush. E aí depois eu dou uma passadinha de leve com o pincel do pó, só pra tirar o excesso mesmo, pra não ficar muito pesado. Depois disso, né, não pegou muito no vídeo, mas eu utilizei o iluminador da própria paleta pra poder estar aplicando com o mesmo pincel. Eu utilizo a parte mais compridinha desse pincel chanfrado pra poder aplicar o iluminador de uma forma mais adequada. Mas esse pincel já me serve bastante. Eu, por enquanto, ainda não precisei de um pincel pra iluminador. E aí, né, como o iluminador tá em alta, agora a gente dá uma caprichaça nas bochechas, na lateral do olho, no nariz. Agora é a vez do batom. Esse que eu vou utilizar, ele é um dos meus preferidos. Ele é da Ruby Rose e ele tem uma cobertura incrível. Ele é bem escurinho, é uma cor muito linda. E pra melhorar, gente, eu paguei apenas R$5 nesse batom. Ele virou o batom da vida.
E aí a gente capricha no bocão, né? O bocão bem marrom, bem escuro, fazendo essas caretas. E pra finalizar a make, eu vou utilizar esse spray da Aspa Cosméticos, que ele serve como fixador e um pouco de bronzer também, né? Dependendo do seu tom de pele. Ele é bem sequinho e é maravilhoso e quebra muito galho. E ficou assim a minha make. Bem básica, né? Porque eu não sou a maquiadora profissional. E esse foi o look que eu escolhi. Não esquece do like para poder ajudar a gente a fazer mais vídeos para vocês. Beijinho e obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!